Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo que a gente traz no dia de hoje, né? E o vídeo de hoje vai ser direto ao ponto, vai ser um vídeo rápido e eu vou falar sobre os segredos dos big players, né? Isso aí que a gente está sempre acostumado a ouvir, né? Nos nossos operacionais, né? Nos nossos investimentos e a estratégia, né? De day trading aí dos tubarões, né? Então, o que os tubarões utilizam para tomar posição, principalmente no intraday, tá bom? Então isso daí que a gente vai conversar, nosso papo do dia de hoje vai ser sobre isso, né? E quem é esse, né, misterioso, né, indicador que a gente vai falar no dia de hoje? É o VWAP, né? O VWAP aí, a gente já vai tecer alguns comentários, falar um pouquinho do conceito e fica até o final, que eu vou te mostrar no gráfico, na prática, como a gente opera, né, esse indicador, que é um dos indicadores aí que os institucionais, né, as tesourarias utilizam, e eu quero trazer para vocês aí um vídeo sem enrolação, um vídeo rápido, né, no dia de hoje. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, né, dá o like aí se você gostar desse conteúdo, eu tenho certeza que vai, e também deixa aqui nos comentários se você conhece o indicador, se já utilizou, né, e se não, né, fica até o final aí que você vai conhecer, eu tenho certeza aí que vai ganhar muito dinheiro com ele também. Vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui, o que é o VWAP? Né? É o Volume Weighted Average Price, né? Uma sigla em inglês que, traduzindo aqui para o nosso português, é o preço médio, né, ponderado pelo volume. Isso é muito importante, né, gente? Porque ele vai funcionar, né, como se média móvel fosse, né? Mas a média móvel ela dá algo ali que é no tempo, né? E aqui a gente está vendo algo que é no volume, né? Ou seja, onde realmente, né, institucionais, vocês, pessoa física, e eu também, colocamos dinheiro ali naquele nível de preço. Então, tende a ser respeitado, né? Então, um suporte, uma resistência, né, para ser designado como tal, né, como suporte, como resistência, precisa ter dinheiro, precisa ter defesa naquele nível de preço. Então, prosseguindo, né, como é que as estratégias, como é que elas são de operação com VWAP? Primeiro vai ter o afastamento, né, que é o distanciamento dos preços de maneira não usual do preço médio do mercado, o qual é expresso pelo Volume Weighted Average Price, e tal situação pode indicar uma sobrevenda ou sobrecompra, né? Como é que você vai entender isso, gente? Primeiro, né, que o VWAP ele é o médio, né, é o preço médio entre os comprados e os vendidos, ok? Então, se o preço começa a se distanciar ou na ponta, né, compradora, né, ele vai entrar lá no nível de sobrecompra, ou para baixo numa ponta vendedora no nível de sobrevenda. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E aqui que a gente espera é justamente um pullback, né, ou seja, que ele retorne a essa média ponderada, que ele retorne ao VWAP, né? Então, quanto mais ele retornar, onde você conseguir, né, nessas tendências ou de alta ou de baixa, o VWAP ele pode se comportar como pullback, né? Então o preço vai, atrai para lá de novo, e se você ficou de fora, você toma a posição lá. Retornar ao volume weighted average price, né, nesse caso representa uma boa possibilidade de entrada favorável à retomada dessa tendência. Vamos entender aqui, ó. Isso que você está vendo, né, justamente aqui nesse exemplo, né? A gente viu aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês, o preço, aqui é o VWAP, tá, gente? Essa linha que está passando aqui, ó, é o VWAP. Aí o preço, né, trabalhou aqui, né, ficou trabalhando aqui nela, e aqui ele rompeu e foi embora, ó. Ficou distante do VWAP, né? O VWAP é aqui, ó, essa setinha aqui, ó, essa linhazinha laranjinha aqui, ó, que vocês estão vendo, é o VWAP. Né? Então se distanciou dela, e o que a gente quer? A gente quer tomar posição justamente aqui. Né? Então aqui está tendo briga entre comprados e vendidos. Se você quer comprar, essa é a região de compra. Né? Se você quer vender, essa é a região de venda. Quanto mais próximo, melhor. Mas digamos que você não tenha pego, né, o movimento, está aqui no meio deles, tem que esperar voltar. Né? Isso aí que a gente aguarda que aconteça. Né? Então, se está no meio do caminho, você não vai fazer nada, tá bom? É assim que a gente opera o VWAP. Aqui, ó, gente, então é justamente isso aqui, né? Então, o preço estava lá trabalhando, né? O mesmo gráfico aqui. Aí ele foi, rompeu, foi lá em cima, ele volta, né? Ele tende a voltar, que é esse pullback. Então, se você não tomou posição, você não vai tomar aqui,
porque aqui podia ser o topo, aqui podia ser o topo, e aqui foi o topo, né? Então, digamos que você tenha tomado a posição aqui e foi o topo, mas se você tomou aqui, que você não sabia se ia ser o topo ou não, se o mercado ia continuar, você ia ficar pendurado, comprado aqui. Então, o ideal é que você espere o mercado respirar, como ele fez aqui, voltou, ó, junto no VWAP de novo, ele tende a respeitar, ele acabou furando, mas segurou e voltou, ó. Começou a ter compra novamente, entendeu? É só esperar, né? A gente vai olhar algumas ferramentas aqui, além do gráfico, do fluxo também, que a gente consegue identificar nessas agressões vendedoras e compradoras. E aqui, ó, aqui a gente tem, né, o saldo de agressão, né, a evolução no tempo, melhor dizendo, e a gente tem aqui, ó, Merrill Lynch, Morgan, UBS, né? Então a gente tem o médio, né, o volume e quantidade, o médio dos comprados, né, e o médio dos vendidos, né? Vamos entender um pouquinho aí isso aqui, ó. Aqui, ó, a gente está vendo aqui a evolução no tempo do dólar, né? Várias instituições aqui agredindo na compra e na venda. A gente tem aqui, ó, UBS, ele tem um volume e quantidade de menos 4.625 contratos e o médio dele está lá no 4.978. Entenderam? Então tem o médio dele, o maior vendedor do dia, ele está com o médio lá no 4.978. Aqui, ó, BGC Liquidez é o maior comprado do dia, né, com médio lá no 505. E aqui a gente vê a montagem de posição do BGC Liquidez. Ó. Ele comprou, aí aqui ele realiza, para um pouquinho de comprar, entendeu? Então é isso que os institucionais fazem. Você precisa ver onde é que está o médio dele, né? O médio dele está lá no 505. Né, e você identifica ali onde é que está o VWAP também no dia, além do médio do BGC Liquidez, né? Que a grande sacada aqui, né, gente? Aqui eu vou falar um pouco para vocês, né? Um pouco do merchandise aqui. Se você não conhece ainda algumas estratégias, dentre essas, né? O VWAP, né, eu te convido a conhecer, né? O Análise Técnica do Zero Avançado, que é um dos nossos cursos aqui, né? Da nossa casa. Então, né? O curso é comigo, eu mesmo, né, ministro, eu mesmo tiro as dúvidas. Então é um curso aí que eu faço um convite para você conhecer, tem 7 dias aí para degustar. Se você não gostar, é só devolver, mas tenho certeza que você vai curtir, que vai aprender aí, dentre outras técnicas, né, essa técnica também que a gente ensina aqui. Então vamos lá, prosseguindo, vamos para o gráfico, né, gente, até para a gente não ficar sendo prolixo e já mostrar aqui a estratégia em si. Então vamos lá, estou no gráfico aqui, né? Estou no gráfico de ações, ó, entrei no gráfico da Gol, né? E o que está acontecendo aqui é justamente isso, né? O que a gente vê aqui? Ó? A gente vê o ativo, né, se afastando ali, ó. Isso aqui é VWAP, 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 né? Então, digamos que você comprou aqui, ó, que foi uma boa compra de se fazer, né? Rompeu, né? Ele fechou aqui acima, na confirmação você comprou, né? E está levando até lá em cima, mas digamos que você tenha chegado no mercado aqui, né? E aí não vai comprar porque ele começou a ficar longe do VWAP, né, gente? E aqui, ó, quando eu coloco o gráfico para frente, ó, vamos lá, foi, ó, se distanciando, ele tende a voltar, ó. Ó como ele tende a voltar no VWAP, ó. Ele foi lá em cima e ó como ele voltou, ó. Voltou 3%, tá no gráfico da Gol aqui, ó. Ó. Então, se tá longe, lembra do afastamento do pullback, ó. Você tem que, né, cuidar disso daí, ó. Ó, ele vai se distanciando, né? O teu game aqui, para você que é comprador, é comprar o mais próximo daqui, quando tá, principalmente se eu identificar a tendência, né? A gente tem aqui, ó, topo, fundo, topo, então ele está fazendo uma tendência de alta. Os compradores estão no domínio nesse dia, né? Ó, comprador está no domínio. Então você tem aí, né, o ativo. Aqui estamos em outro dia, ó. Tem aqui, ó. Esse aqui é o VWAP diário, né? O ativo aqui no outro dia, aqui, ó. Ficou sambando na VWAP, sambando. A gente não sabe ainda, né, para onde que vai. Isso aqui é muito bom, gente, para você, ó. A gente viu agora que começou a ganhar um pouco de corpo na ponta compradora, né? Será que vai dar compra mesmo? Não sei, né? A gente tem que ver. Tirar ali, ó. Opa, aqui, né? Então ele começou já, ó, a ganhar uma perninha para cima, mas não sei se vai. Vamos ver se ele vai, né? Então, olha lá, prosseguindo.
prosseguindo, ó, ele foi, voltou no VWAP, olha que bom aqui, ó. Então, será que as compras, né, tão maiores? Não estão? Aí o dia acabou, né? Acabou acabando o dia ali. Né? Então, esse aqui é, ó, gente, ó, foi para baixo do VWAP, ó, aqui ganhou tendência. Ou seja, a linha ali, ela vai funcionar até como uma média móvel, ó. Ela embicou para baixo. Aqui eu tenho que procurar venda. Eu não vou vender aqui que já está muito longe. Eu preciso que ele dê um respiro próximo do VWAP. Vamos ver se ele vai dar, ó. Aqui, ó, trabalhando longe do VWAP, ó, trabalhando 3% para baixo. Ó, foi lá respirar, mas aí vai acabar o pregão. Acabou que esse dia foi um dia direcional, né? Perdeu o VWAP, né? Também aqui você viu esse candle aqui foi um candle de força, né? A gente viu um candle ali que foi um candle de força, ó. VWAP, ele vai te ajudar bastante, gente. A gente teve aqui, ó, esse candle aqui de força, você poderia ter vendendo na mínima dele, né? E aí o mercado ficou direcional, né? Ou então esperar o pullback, né? Mas a gente não teve oportunidade nesse dia, tá bom? Então, olha lá, vamos lá para outro dia, ó. Aqui vai acabar o pregão, outro dia, ó. Então vamos lá, o mercado foi para cima, ó, compradores estão forçando o mercado para cima, né? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é a VWAP, né? O mercado foi para cima, você tem que esperar voltar nela, né? Então, o mercado foi, ó, voltou, né? Vamos esperar agora um candle comprador, ó, aqui seria uma região boa de compra, porque ele fez um topo lá, voltou nela, né, e ela está aqui, e o preço vai começar a trabalhar aqui, ele não pode perder. Opa, poderia até comprar na superação dessa máxima, né, desse candle verde. Ó, ele já voltou, ou seja, tá a briga aí, ó, é briga, e aí, ó, seria estopado, tá bom, gente? Porque também, né, foi um candle feio aqui, né, tô sendo agressivo, comprando nesse ponto aqui, né? Só a título de exemplo aí, igual eu falei, eu não entraria porque eu teria que combinar com outras coisas aí que eu olho também. Mas aqui seria, né? Veio aqui porque eu estou comprando próximo do VWAP, eu vi que teve força compradora no início do dia, ele voltou, né? Eu esperaria que ele voltasse para lá, mas ele já fez um topinho aqui, né? Então aqui que eu botaria meu stop na perda desse, né? Ele perdendo esse candle aqui, e como ele perdeu, seria estopado, tá bom, gente? Então não é infalível também não, mas é isso aí que os institucionais, né, eles olham, né, gente? Eles olham bastante, justamente aqui, ó. Ó, de novo, ó, foi lá para cima, e aqui é a estratégia, né? A estratégia lá, ó, você tem que seguir. Foi lá na VWAP, ó, é onde você quer comprar. Você poderia já estar começando, ó, na superação desse candle ali que ele deixou, você poderia comprar. O mercado foi, ó, deu uma titubeada, né? Você poderia, se botar o stop aqui nesse fundo, né, você até seria estopado, né? Mas depois, ó, ele voltou ali com força compradora, um candle de força, foi para cima e foi embora, tá vendo? Então aqui ele ganhou, né? Aqui quando ele fechou acima, ó, o mercado andou, tá bom? Então, ó, para baixo mesma coisa, o mercado brigando no VWAP, ele pede o VWAP, né? Você poderia abrir posição de venda aqui, ó, caiu mais de 2%. Ó, pullback do VWAP, né? O que eu espero? Minha posição de venda nesse candle vermelho aqui. Se perder ele, eu estou vendido. Não perdeu, ó. No dia ele foi embora para cima, virou. Entendeu, gente? Então você vê para onde que o mercado vai, você vê a força do mercado, ou na ponta vendedora ou na ponta compradora, tá bom? Isso daí que eu quero trazer para vocês, né, no dia de hoje. E o que é interessante também da gente saber, né, é que o VWAP ele dá essa direção para a gente desse cabo de guerra. Né? A gente vai olhar o preço, ele está acima ou está abaixo, ele vai funcionar como um suporte, uma resistência. Né? Isso que você está vendo aí nada mais vai ser do que suporte e resistência. Ó, preço subindo, aqui ó, mais um exemplo. O preço está subindo, né? E aí, ó, eu vou ter essa região aqui de suporte, né? Então, se ele voltar ali, o que eu vou falar para vocês, né? Para você olhar se está acima ou está abaixo. Se está acima, eu vou trabalhar na ponta compradora, ok? Sem dúvida aí. Se está abaixo, na ponta vendedora. Né? Os compradores e vendedores, se estiver acima ou abaixo, você vai identificar a força, para onde está mais forte. Deu para entender, pessoal? Isso aí é bem importante, né? Porque você, a partir do momento que você identifica isso, você vai operar, né, junto com quem está forçando o mercado, ou para cima ou para baixo. Deu para entender?
E uma outra coisa que é interessante também, algumas corretoras, né, elas acabam oferecendo aí os clientes, né, aos institucionais, né, a possibilidade de robô. Então, quando ele volta aqui nessa região de VWAP, né, os robozinhos começam a entrar na compra, ou entrar na venda. Né? Às vezes o robô está desligado e a gente consegue ver, né, os high frequency aí, que são os robôs, eles começam a comprar nessa região. E o contrário também. Quando ele volta ali, eles começam a vender. Né? Por quê? Isso aqui é um benchmark, né? É um referencial aí que a gente vai ter. Então é um benchmark, uma referência dos big players. Né, um ponto importante aí. Além disso, né, tem também os comissionamentos aí dos brokers. Né? Então os brokers eles são posicionados, eles são comissionados, desculpa, quão mais próximo eles conseguem montar a posição na VWAP. Né? Então se o mercado está numa tendência de alta e esse camarada montou posição aqui, né, então ele está muito bem comprado, né, e o mercado puxou lá para cima. Então isso daí também, né, a gente tem que ver que é importante esse comissionamento aí, né, um exemplo aí para quem opera aí no intraday, né, então quanto mais distante ele vai ficar do preço, mostra que é uma região de liquidez, e isso é interessante para suporte e resistência. Então, para ter um suporte, uma resistência, a gente precisa de liquidez, precisa de defesa, ok? Então eu vou finalizar por aqui, para o vídeo não ficar muito grande, mas a gente só viu ali, ó, como o mercado foi embora, ó. Saiu aí ele vem corrigir próximo do VWAP, né? Vem corrigir ali, ó. E aí acabou o dia ali, né? Acabou o dia e agora ó, o mercado foi para outra direção. Ele desceu, ficou abaixo do VWAP, você poderia até abrir aberto posição aqui, ó, e ter puxado aí 2,30%. Tô na Gol, tá, gente? Vamos ver a BIF aqui, ó. Vamos ver o último ativo aqui para a gente finalizar, né, para não ficar tão extenso, mas eu tenho certeza que você entendeu aí a dinâmica do VWAP. Né? Então a gente tem aqui, ó, BIF, mesma coisa, ó, subindo, aí o ativo caiu, foi para baixo. Ó, tem que tomar direção, ó, tá tomando direção para baixo, tá vendo aí a força vendedora, aí ó, ele foi para cima. Deixa eu colocar aqui no gráfico menor, gente, porque aqui eu estou no gráfico diário, tá? No gráfico diário a gente tem que botar um VWAP semanal, um VWAP mensal, que a gente pode botar também, tá? Mesma coisa, botão direito, inserir indicador, né? Você coloca aqui VWAP, né? VWAP, aí vai ter o VWAP aqui, ó, o normal, né? Que vai ser o diário, você pode botar aqui um semanal, né? Eu boto semanal, inserir, principalmente quem está operando aqui, ó, para olhar um gráfico já mais longo, né, um gráfico diário, né, você bota aqui, ó, gráfico diário, aí você vai ter o VWAP aqui já semanal, né, que aí pode segurar também a posição, né, vai ser uma referência para você, ó, tô com os dois VWAPs aqui, tanto diário quanto semanal, que vai funcionar para mim como referência, né, deixa eu botar no gráfico menor, de 120 minutos, o gráfico aí que a gente faz o swing trade também, né, olha lá. Ó como fica legal agora, gente. Ó. Você acaba observando, né? Pode utilizar um outro gráfico também, um gráfico de Renko, né? Então depende aí do teu tempo gráfico. Ó. Mas ó, aqui a gente tem suporte, né? Onde estão as duas VWAPs, e aí o preço foi para lá, ó, como ele foi lá, ó. Foi lá no VWAP, ó, veio deixando pavio, porque está entrando compra, entrando bastante compra, e aí, ó. Aqui o comprador, aqui você poderia tomar posição, né, no rompimento dessa máxima ali. Né, 10 horas da manhã, o mercado abriu, e ó como ele vai ficando, ó. Ele vai, e acaba indo, né? Acaba fundo aí, ó. O mercado dá essa rasgada aí, 4% aí. Tô no mesmo dia aqui, tá, gente? Que eu botei num gráfico menor, tá? Então o mercado, ó, acabou andando. Então, tá, gente? Fica essa mensagem aí do VWAP, eu acho que deu para entender, né, para o vídeo não ficar tão extenso. Peço para você aí para se inscrever no canal, deixar o seu like e deixa nos comentários o que você achou aí, né, do VWAP, né, para a gente saber, dá um like e se inscreve no nosso canal aí. Tchau, tchau.